E aí, pessoal, tudo bem? Paulo Guimarães por aqui, cirurgião dentista e médico anestesista. Você que me segue, a gente vai aproveitar e vai fazer essa live aí e deixar gravado para você, né? Eu resolvi fazer essa live porque estava tendo muita pergunta aqui no direct sobre o EMOP, sobre a RDC 1002 da Anvisa, então a gente já vai gravar, já vai responder. Eu tinha uma cirurgia agora marcada, uma sedação, mas para variar, o paciente comeu novamente, né? Então, infelizmente, a gente não tem controle sobre isso, sobretudo para famílias atípicas. A gente super entende que é difícil, né? Famílias atípicas, pacientes neurodivergentes, e esse paciente era um paciente autista, nível 3 de suporte, e por um descuido da mãe, ele acabou abrindo a geladeira e comeu lá uma coisa que realmente a gente teve que remarcar, né? Então adiamos o procedimento porque a segurança é a nossa prioridade. Então, e aí eu decidi fazer porque surgiu o tema aqui e entrou uma pergunta para mim aqui, que a primeira pergunta que entrou para mim foi a questão do certificado, né? Perguntou se o certificado do EMOP vale para RDC 1002 da Anvisa de 2025, do dia 15 de dezembro de 2025. Todo dentista que me segue aí deve estar atento a essas questões da RDC 1002, que ficou sendo então a RDC da Anvisa, a RDC da odontologia. Então, gente, primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, tem que virar a chave. O colega está preocupado com se o certificado vale. A gente tem que parar com esse pensamento de que eu preciso do papel para comprovar. O mais importante, numa eventual intercorrência, quando a gente está falando do curso de emergências médicas de odontologia, em pacientes especiais, de odontopediatria, é você efetivamente estar preparado para intervir numa situação de emergência. O papel, gente, se você tiver um desfecho ruim, ele não vai valer de nada, né? Então, eu já adianto, provavelmente a Vigilância Sanitária, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através das suas divisas, né, são os departamentos de vigilância sanitária, que são estaduais e municipais, provavelmente não vai bater no seu consultório perguntando se você tem um certificado que te prepara para atender uma eventual emergência. Mas está explícito na RDC 1002 que você precisa ter um protocolo de atendimento, né? Que você precisa estar preparado, que você precisa ter uma rotina, uma diretriz para atender uma eventual emergência no teu consultório. E, obviamente, para você ter um protocolo de atendimento, você precisa efetivamente ter treinamento para aquilo, né? Se você vai fazer uma cirurgia, você tem que ter um protocolo de desinfecção, e para que você possa realizar aquele protocolo, você precisa ter treinamento para fazer todo o controle, né, biológico da tua clínica. Então é a mesma coisa para as emergências, né? Então eu separei aqui algumas questões, né, que a gente vai efetivamente passar aqui para vocês, né? Então, assim, o pessoal mandou direct, eu vou selecionar aqui algumas questões, né? Então, o pessoal perguntou aqui quais são as principais emergências, as emergências mais comuns que acontecem dentro do consultório odontológico. Gente, pode acontecer qualquer coisa, né? Uma pessoa pode escorregar no banheiro e bater a cabeça e ter um traumatismo craniano. Mas, relacionado à prática odontológica, o que a gente vê com mais frequência são as lipotímias, os quadros de hipoglicemia, queda de pressão, desmaio, convulsão. Existe aí uma literatura mostrando que 1% das emergências médicas que acontecem do consultório odontológico, de todas as emergências médicas que acontecem no consultório odontológico, 1% pode ser parada cardiorrespiratória. Mas não precisa você ir muito longe, você basta dar um Google aí no seu computador, no seu celular, e você vai ver que bota lá, morte no consultório odontológico.
mal súbito no consultório odontológico. Vai aparecer dezenas de casos. Então, qualquer coisa pode acontecer no seu consultório. Até mesmo um choque anafilático, uma reação tóxica anestésico local, situações de hemorragia dental-alveolar, numa situação de uma extração. Então, você precisa efetivamente estar preparado para intervir em situações como essa. Tá? Uma outra pergunta aqui: em quanto tempo uma emergência médica pode evoluir para algo mais grave dentro do consultório? Gente, emergência, ela pode se tornar uma emergência gravíssima em questão de segundos, né? Questão de minutos. Quanto tempo você fica sem respirar? Então, se você, por exemplo, se o paciente tem uma obstrução de via aérea, uma obstrução de via aérea por corpo estranho, um corpo estranho caiu, um dente caiu na garganta, uma peça de implante que o paciente aspirou, isso pode se transformar numa emergência gravíssima se você não tomar condutas adequadas. E quando a gente fala de emergência médica no consultório, quanto mais você posterga e quanto mais você não retarda o tratamento especializado, pior a coisa fica, né? Então é super importante que você tenha treinamento periódico, que você saiba o que fazer numa situação de emergência, para que essas complicações não se agravem e você consiga resolver a tua intercorrência. Agora, você só vai ter segurança para resolver uma intercorrência dessa natureza se você tiver efetivamente treinamento. Tá? Uma outra pergunta aqui, ó. Gente, aqui, ó, auxiliares e equipes de apoio, né, o pessoal da recepção e tal, também pode fazer o EMOP? Ou o curso é só para dentista? Pessoal, por enquanto, o nosso treinamento ele está exclusivo para cirurgiões dentistas, tá? Então, você que é cirurgião dentista, na edição passada a gente abriu para o pessoal que estava no 8º e no nono semestre, no finalzinho já da formação, a gente abriu também para acadêmicos de odontologia do final da formação. Agora, a gente está pensando em alguma coisa do ponto de vista até de viabilidade econômica para a gente possa viabilizar também um treinamento para os auxiliares, os ASBs, os TSBs, equipes de apoio das clínicas. Isso a gente já faz, tá? Então a gente faz, mas são grupos fechados. Então a nossa equipe vai até a clínica do colega e dá o treinamento para todos da equipe. Isso a gente tem feito com uma certa frequência, tá? Então, por enquanto, os auxiliares e técnicos não estão sendo contemplados no nosso curso, tá bom? Aqui, ó. Outra pergunta: quem atende somente paciente adulto também precisa fazer o curso de emergências médicas como o EMOP? Pessoal, essa pergunta é frequente. Quando a gente montou o EMOP, na nossa primeira edição, a gente fez o curso de emergências médicas em odontopediatria e pacientes especiais. Só que a gente viu que a procura de outros colegas estava sendo muito grande. Então e como desde o princípio, né, quando a gente fala de paciente especial, o paciente especial ele vai de 0 a 100 anos de idade, a gente já abordava as emergências para pacientes adultos também dentro do EMOP. Então o EMOP hoje é o curso de emergências médicas em odontologia, que contempla também odontopediatria e pacientes especiais. Então, qualquer dentista que atenda qualquer faixa etária, sobretudo pacientes adultos, também precisa estar preparado e pode fazer o EMOP, tá? Isso aqui não foi pergunta, foi um comentário, né? Tenho mais de 20 anos de prática clínica e nunca tive nenhuma emergência médica no consultório. Meu amigo, que bom para você! Que bom que você nunca teve, e eu espero que você trabalhe mais 20 anos e não tenha, né? A gente não vai ficar torcendo aqui para todo mundo ter uma emergência médica no consultório odontológico toda semana para que Jesus Cristo, né? Contar muito com a sorte, né? Então, se você confia inteiramente na sorte, você acha efetivamente que você não vai ter nada nos próximos 20 anos, então beleza, não faça. Agora, é uma tragédia quando você se depara com uma intercorrência e você não está preparado para intervir
né, nesses casos. Então, gente, não se fie nessa coisa. Graças a Deus, eu acho que Deus é brasileiro, Deus é dentista, né, e ele nos ajuda demais nesse sentido. Então, assim, graças a Deus, as emergências não são tão frequentes como a gente pensa que são. Mas, pelo menos, Bruno, se tiver algum comentário aí na live, alguma pergunta, você joga aqui para mim que a gente responde, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal... Daisy está perguntando qual o valor. Aí, o valor, você vai entrar lá no nosso direct, tá? Vai falar com a nossa coordenação, que tem vários lotes, eu não sei em que lote que tá agora, mas você entra lá, tem condições especiais, pode parcelar em 18 vezes, 12 vezes, em quantas vezes você quiser, sai mais barato que um café por dia, tá? É um investimento que você, infelizmente, só vai dar valor se você tiver uma intercorrência no teu consultório. Lembre-se, sobre valor, sobre preço, um paciente não vai te deixar rico, mas ele pode te deixar pobre, né? Então, e numa eventual demanda judicial, a primeira coisa que vão questionar é se o dentista tinha treinamento, tá? Então, quanto a valores, vocês entram em contato com a gente no direct aí, que a gente vai, no direct do GRE, tá? A gente vai salvar essa live nos dois, né? No GRE e aqui, na minha, tá? Essa aqui foi interessante, que outro comentário também que a gente recebeu no direct. Fiz a última edição do EMOP e apesar de me sentir mais seguro, acabei ficando um pouco mais ansioso em relação às emergências médicas. Isso aí é super normal, porque a ignorância, ela é uma bênção, meu amigo. A ignorância, quando a gente não sabe das coisas, a gente fica mais pleno, a gente fica mais tranquilo, né? A gente sempre acredita que não vai ter, né? Não vai ter uma intercorrência. Agora, quando você faz o curso, que você começa a ver um monte de coisa, de tragédia que pode ocorrer na sua prática clínica, você começa a ficar mais ansioso, né? A gente começa a ficar mais, eu não digo nem mais ansioso, mas você começa a ficar mais atento. Então eu acho que é interessante esse comentário aqui, né? Você vê que ele diz que ele se sente mais seguro, mas ficou mais ansioso, né? Ficou mais ansioso porque você vai começar o procedimento, você fica pensando ali em tudo que pode acontecer, né? Então, por isso que você fica mais ansioso, você fica mais apreensivo, porque você sabe, olha, se acontecer isso, eu vou fazer aquilo, se acontecer determinada intercorrência, eu tenho um desfibrilador, então, por conta disso, você acaba ficando realmente mais ansioso. Eu não sei se dá para chamar o GRE aí, que a gente já compartilha na hora que salvar, não sei se é possível, tá? Outra perguntinha aqui também, ó. Pacientes com deficiência, pacientes neurodivergentes, eles têm mais risco de sofrer uma emergência médica durante o atendimento odontológico? Veja bem, esse negócio de risco, de ter mais risco ou não, é relativo, né? Obviamente, quando a gente fala de pacientes sistemicamente comprometidos, a gente acaba tendo um paciente, por exemplo, com síndrome de Down, né? Trissomia do cromossomo 21, T21, ele tem uma série de características fisiológicas e anatômicas que fazem com que ele tenha um manejo de via aérea mais difícil, né? Então é um paciente que tem mais propensão, por exemplo, a ter uma obstrução de via aérea, a fazer uma queda de língua se ele estiver sedado, por exemplo, né? Um paciente muitas vezes com síndrome de Rett, né? Ele já é um paciente que tem sobrepeso, pescoço curto, hipotonia do sistema estomatognático. Então, esses pacientes são mais suscetíveis a ter, por exemplo, fazer uma obstrução de via aérea, né? Então, olhando por esse ponto, ele pode ter um pouco de mais risco de ter uma intercorrência. Mas, como você está atendendo um paciente sistemicamente comprometido, você toma muito mais precauções
É um paciente que você já pede uma avaliação cardiológica, que você pede exames de sangue, que já você vai se preparar melhor para fazer o atendimento. Então, tudo isso acaba também prevenindo eventuais intercorrências, né? Então, será que a gente vai pedir uma avaliação cardiológica de um menino de 18 anos que faz atividade física regular, que vai tirar 4 sisos? Será que eu vou pedir uma avaliação com um cardiologista? Talvez não, né? Deveria pedir, o ideal é que pedisse. Mas isso é economicamente viável, né? Então, tudo isso a gente precisa ponderar risco-benefício. Agora, um paciente com Alzheimer, com esquizofrenia, cardiopata, diabético, 87 anos, que vai fazer múltiplas extrações para fazer uma adequação de meio, esse paciente, obrigatoriamente, ele precisa de uma avaliação mais minuciosa, tá? Muito legal aqui. Vamos fazer mais dessas, hein, Bruno? Vamos juntando essas perguntinhas e depois a gente vai soltando para a turma. Eu estou achando bem legal. Vamos lá. Aqui, o que mais? Aqui, ó. A sedação realizada em consultório odontológico aumenta o risco de intercorrências médicas? Gente, eu como ainda estou presidente da Câmara Técnica de Sedação, a gente discutiu exatamente sobre isso. Gente, a sedação realizada em consultório odontológico, ela não aumenta o risco de intercorrências, muito pelo contrário, ela minimiza riscos, porque se eu estou fazendo a sedação, o paciente está monitorizado, o paciente está com acesso venoso, eu estou vigiando esse paciente durante todo o tempo. Então, assim, eu consigo me antecipar numa eventual intercorrência, né? Antes desse paciente, por exemplo, de saturar, eu já estou ligando um oxigênio. Antes desse paciente fazer uma bradicardia severa, com sintomas graves, eu já estou medicando ele. Então, a sedação, ela é uma excelente ferramenta. Ela controla o nível de ansiedade do paciente, né? O paciente de hoje de manhã chegou aqui com 190 por 97 de pressão arterial. Com a primeira dose já de benzodiazepínico, a pressão dele já desceu para 140 por 88. Então, controle de ansiedade. Claramente era um paciente que estava ansioso, mas é um paciente cardiopata, diabético, né? Paciente hipertenso, toma uma multifarmácia, ele toma uma série de medicações, toma mais de 10 remédios, toma insulina. Então, assim, é um paciente que demanda cuidados, tá bom? Vamos em frente, tá? Aqui, ó, o curso EMOP aborda situações práticas envolvendo autismo, TDAH e outras condições neurodivergentes. Sim, a gente fala bastante, eu falo muito de manejo, porque eu falo muito da minha prática clínica, né? Então eu abordo muito o que eu faço aqui no dia a dia, né? Então, e aqui todo dia a gente atende crianças neurodivergentes, pessoas com deficiência, pacientes adultos com esquizofrenia, Alzheimer, demência, né? Então, eu trago muito da minha experiência, da minha prática diária para a nossa prática, para o curso, né? Então, a gente aborda, sim, essas questões. Outra questão aqui, a RDC 1002 obriga o dentista a ter capacitação em emergências médicas? Já falamos sobre isso, né? A RDC 1002 da Anvisa, ela fala claramente que você precisa ter protocolos bem definidos de atendimento de emergência, né? Então, como eu falei, eu acho que o agente fiscalizador, ele não vai chegar no seu consultório perguntando se você tem um certificado, né? Parte do princípio que se você tem um protocolo bem estabelecido, ele parte do princípio que você está implícito, né, na prática clínica do cirurgião dentista, que ele tenha treinamento em primeiros socorros, em condições de atender uma emergência médica, tá? Vamos lá. Olha aqui outra pergunta. Um consultório que tem apenas uma cadeira odontológica também precisa estar preparado
para emergências médicas, segundo a RDC 1002, todas as clínicas, consultórios odontológicos precisam estar preparados para intervir numa situação de emergência médica. Não tem restrição. Se eu faço sedação, se eu não faço, se o meu consultório é pequeno, se a minha clínica é grande, se eu tenho 4, 5, 10 cadeiras. Todos os cirurgiões dentistas precisam estar com esses protocolos de boas práticas na assistência odontológica. E essas boas práticas incluem também a assistência integral ao paciente, principalmente numa situação de emergência médica. Tá? Vamos seguir aqui. Essa aqui também é uma pergunta bastante polêmica, né? A Anvisa exige que todo consultório odontológico tenha um desfibrilador externo automático? Não, ela não exige, né? Então, os consultórios tipo 1, que fazem procedimentos somente com anestesia local, eles não exigem que tenha consultório desfibrilador externo automático. Agora, os consultórios que fazem, por exemplo, sedação endovenosa, eles precisam ter, por exemplo, desfibrilador externo automático. Agora, me gerou uma dúvida aqui. O consultório que faz sedação inalatória somente com óxido nitroso, ele precisa ter desfibrilador externo automático? Agora, não me lembro. Vou pedir aqui para o Bruno verificar. Tenta ver aí na RDC, Bruno, RDC 1002, ver se o consultório que faz somente sedação inalatória precisa ter desfibrilador. Agora não me veio aqui a RDC, mas é uma RDC muito vasta, mas a gente vai checar para vocês, tá? Já respondi, né? Se a RDC vale para qualquer tipo de consultório ou para clínicas maiores. Não, vale para todos os tipos de clínicas pequenas, clínicas grandes, com uma cadeira, 2, 3 cadeiras, isso aí vale para todo mundo. A RDC é o que a gente passou a chamar da RDC da odontologia, tá? RDC 1002. O que acontece se o consultório não estiver adequado às exigências da RDC? Provavelmente você vai ser notificado, né? E pode chegar até a clínica ser interditada, né? Ser fechada. Então é muito importante que a gente esteja sempre seguindo as nossas normas, as nossas legislações. Lembrando que a RDC ela tem força de lei federal, tá? A doutora Luciana aqui está dizendo que quer fazer o curso de novo. Vai ser um prazer, Luciana. Eu não sei qual delas que mas vai ser um prazer ter você conosco. Faça sim. Aí a Luciana Guide. E ela precisa fazer. Então já tem muito tempo, Luciana, que você fez esse curso conosco. E já te adianto, melhorou muito. Isso tem mais de 10 anos, Lu, que você fez esse curso conosco. Uma querida também, né? Vamos lá. Outra perguntinha aqui, ó. A RDC 1002 fala algo específico sobre capacitação e treinamento de equipe? Já falei sobre isso aqui também. Não é explícito, mas tem a questão dos protocolos de boas práticas, né? De protocolos de segurança, de atendimento de emergência. Então, parte do princípio que se você vai prestar assistência integral àquele paciente, você vai ter que ter treinamento para isso. Tá? Existe um prazo definido para o consultório para que os consultórios se adequem à RDC 1002? Gente, o que a gente está conversando com o pessoal aí, o que a gente tem visto, né? Eles vão dar um prazo tipo assim de 1 ano, mesmo porque os fiscais locais, tanto municipais quanto estaduais, eles precisam ser treinados sobre essa RDC. Então eu acredito que nesse próximo ano a gente vai aprender meio que junto. Eles vão fazer as visitas, a gente vão fazer ponderações, considerações, advertências, né? E daqui a 1 ano vai começar realmente a apertar para a gente. Então eles vão dar esse prazo aí de 1 ano para as clínicas se adequarem, né? Aqui, a fiscalização já está cobrando essas exigências, como eu falei, né? Na prática,
eles não vão chegar te notificando, te multando. Eles também estão aprendendo, estão entendendo, vão ter uma série de adequações, né? Então, daqui a um ano, provavelmente, isso vai começar a estar valendo, tá? Últimas perguntinhas aqui, se tiver... Opa! Eu não sei se tem perguntas aí que estão entrando online, mas aqui, ó. A emergência médica em consultório é realmente raro ou é só pouco falado? Eu acho que as duas coisas, tá? Não, graças a Deus não acontece com a frequência, né, que a gente acha que acontece, né? Graças a Deus não acontece com muita frequência, mas acontece. E também, quando acontece, ela acaba sendo pouco falada. Sobretudo para você que é cirurgião dentista, né? A gente não fica falando, né, das intercorrências. Se um paciente, que Deus o livre, morre no seu consultório, você vai fazer uma live, você vai fazer um post, você não vai fazer, você só vai ficar mostrando seu sucesso. Então, até para isso, é difícil, porque as emergências elas também são subnotificadas. Então, muitas vezes, a gente não toma conhecimento das coisas que acontecem. Mas se você, como eu já falei no início, se você der um Google aí, perguntando de mal súbito no consultório odontológico, você vai ver um monte de casos, tá? Última perguntinha aqui, pessoal. Ó. O EMOP ajuda o dentista a organizar o consultório e os protocolos internos de acordo com a RDC 1002? Claro, né? Porque você, com o treinamento, você já vai falar, a gente vai falar dos equipamentos de emergência, você já vai ficar mais atento, a gente vai falar sobre a importância de você ter um cilindro de oxigênio, um reanimador manual. Muitas vezes dentistas estão entendendo e estão enxergando depois do curso a importância de um desfibrilador externo automático, e a gente espera que você nunca utilize, né? Eu recebi um relato ano passado de um colega dentista que ele comprou o desfibrilador, né, e pasmem, né, ele tinha o desfibrilador, ficava na casa dele, ele levava e trazia, e como ele sabia da importância do equipamento, né, ele ia e voltava com o desfibrilador para a casa dele. E, lamentavelmente, a irmã dele sofreu uma parada cardíaca em casa, e ele tinha o desfibrilador. E ele lançou mão de todas as manobras de ressuscitação. Esse, inclusive, o dentista fez o curso comigo, ele tinha o desfibrilador, usou o desfibrilador na irmã prontamente. Quando o bombeiro chegou, a irmã seguia em parada cardíaca, aplicou o choque, enfim, infelizmente ela não resistiu, né? Mas conversando com ele, ele me confessou o seguinte, ele falou: doutor, como eu tinha feito o curso com o senhor e tinha todos os equipamentos, isso me deu muito conforto, me deu muito consolo, porque ele teve plena consciência de que tudo que ele podia ter feito pela irmã, ele fez. Mas ainda assim, Deus decidiu levá-la, né? Então, é muito duro, mas ele dorme com a consciência tranquila. Agora, você imagina o peso que ia ficar nele se ele não tivesse ofertado para a própria irmã todos os recursos possíveis e disponíveis. Então, eu acho que a gente vai encerrando por aqui. Eu não sei se tem mais alguma perguntinha, mas, assim, fica para reflexão, né? Eu que atendo meus pacientes, né? Será que a gente está ofertando tudo que a gente pode? Tudo que é inerente à nossa profissão, que é inerente à nossa responsabilidade? Então aí fica aí a reflexão. A classe odontológica clama tanto por espaço, né? Porque quer fazer cirurgia estética, quer prescrever até o monjário, e tá tudo bem, né? Esses são os bônus, mas a gente também tem que puxar para nós os ônus, né?
Os ônus são as nossas preparações, as nossas responsabilidades, os nossos treinamentos. Então você, efetivamente, você que quer fazer, que faz a sua prática clínica, será que você, numa eventual intercorrência, você está em condição de entregar tudo para o seu paciente? Né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa refletir. Tá bom, pessoal? Só uma perguntinha aqui Opa, no Instagram, opa. no WhatsApp, eu tô falando. Outras especialidades podem fazer ou só odontopediatria? Não, claro, todas as especialidades podem e devem fazer. Gente, o curso não é para odontopediatra. Ele é também para odontopediatra, porque nas edições passadas, a gente, todos os cursos de emergência que a gente dava, o pessoal perguntava, mas e para criança? Gente, criança é um capítulo à parte e tal, por isso que o EMOP tem 2 dias, né? Então, no EMOP, a gente vai abordar tanto a parte de suporte básico de vida em adultos, crianças, bebês, pacientes especiais, pessoas com deficiência, idosos, em todas as situações. Vamos falar do desfibrilador, técnica de gerenciamento de vias aéreas, medicações de emergência pela via venosa numa situação de intercorrência, vamos falar de desfibrilação externa automática, vamos falar de obstrução de vias aéreas, choque anafilático, anafilaxia, reações alérgicas, tudo isso vai ser abordado também. Tá? Então, entre em contato conosco, manda um direct para a gente, para o GRE. Se você está assistindo essa live e você gostou e quer mais informações, deixa aqui, sinaliza para a gente nos comentários, coloca aqui eu quero, que você vai, a nossa equipe vai entrar em contato com você. Tá bom, pessoal? Vai ser aonde? O curso vai ser, vai ficar gravado, né? Mas a nossa próxima edição do EMOP vai ser em março, no dia 13 e 14 de março. Então você que é de fora, o momento de se inscrever agora, porque você consegue comprar passagem mais barata, planejar sua viagem, ver a sua hospedagem. Nas últimas edições veio gente de Manaus, de Porto Velho, Rondônia, gente de Curitiba, Paraná, Fortaleza, veio gente de Boa Vista, pessoal, né? Recife, e muitas vezes você que está nos assistindo agora, que é aqui de Brasília, o curso está aqui para você, cara, e você está empurrando com a barriga. Então, dá uma injeção de entusiasmo, venha conosco participar do curso, que você vai se sentir muito mais preparado para intervir numa situação de emergência. Tá bom, pessoal? Vamos ficando por aqui, um forte abraço para vocês, marca aqui a gente, segue a gente, clica no sininho, manda direct que a gente responde, tá bom? Forte abraço, tchau, pessoal!